para adoçar o seu dia, a gente começa falando de mel. Vamos conhecer uma produção bem curiosa e todo o trabalho é realizado por abelhas sem ferrão. Elas não param um só segundo. Organizadas em suas colmeias ou voando pelo campo, as abelhas sem ferrão são responsáveis por quase 80% da polinização das áreas de mata natural do país. A abelha sem ferrão, tanto pode ser como iraí, jataí, mandaçaia, elas não são agressivas, elas só são defensivas. E elas não têm nenhum mecanismo de ataque. Elas não ferroam, muitas vezes elas vão em grande quantidade de abelhas sobre a pessoa que está mexendo em suas colmeias, mas no sentido de espantar essa pessoa. As abelhas que têm o ferrão desenvolvido e produzem mel são chamadas de apis. E as abelhas que têm o ferrão atrofiado são as melíponas, popularmente chamadas de abelhas sem ferrão. A meliponicultura vem dos meliponídeos, né, que é a criação, né, de abelhas sem ferrão. E no caso, ela envolve mais de 300 espécies, das quais a gente trabalha dentro da região com 10, 12, já cheguei a trabalhar até com 17 espécies num treinamento. Nivaldo é técnico agropecuário especializado em abelhas. Ele dá aulas sobre a criação desses insetos. Em Sorocaba, as aulas práticas do curso foram realizadas no Parque Chico Mendes. Já existe a mentalidade dos parques, principalmente aqui, em estar divulgando e usando isso na educação ambiental para que as nossas crianças, que os nossos futuros adultos também conheçam e saibam da importância desses insetos polinizadores. O mel das abelhas sem ferrão tem um sabor diferente. A abelha sem ferrão, ela coloca dentro desse mel um sabor diferente, não tem como explicar, sabe? É totalmente diferente, só experimentando. É um mel mais fino. Eu me lembro de uma vez que meu pai abriu uma caixinha dessas e eu senti aquele cheiro, o gosto do mel. E agora, depois de 40 e poucos anos, eu abri uma caixinha e senti o mesmo cheiro, o mesmo gosto, e aquilo me trouxe uma satisfação muito grande. No curso, os alunos aprendem desde a implantação das iscas até a divisão dos enxames para multiplicar as abelhas de cada espécie. O primeiro passo, a gente trabalha na elaboração das colmeias iscas, que são as garrafas PETs, envolvidas num saco preto para escurecer. Por dentro dela a gente despeja um extrato de resina, de própolis, de abelha, inclusive da espécie, sem ferrão. Atraídas pelas armadilhas, as abelhas montam suas colmeias. O criador, então, pode fazer a transferência para as caixas e começar a produção. Luiz Serrano fez o curso e cria abelhas sem ferrão há 2 anos em seu sítio. Quando você já tem uma colmeia de abelha sem ferrão, no caso a mandaçaia, por exemplo, ela pode ser dividida. Conforme ela preenche uma colmeia, dá para fazer a divisão dela em 2 colmeias. Dessa forma, a gente vai ampliando os enxames e fazendo uma criação racional. As caixas são de acordo com o tamanho das abelhas. E cada espécie tem um número diferente de indivíduos dentro da colmeia. Este número pode variar de 500 a 6.000 abelhas. E algumas têm a aptidão de campeiras, né, que a gente fala que saem para o campo para trabalhar. No caso delas, vai colher o pólen, que vai servir de proteína para ela, o néctar, que ela vai ajudar a produzir o mel, né, que é o valor energético, e a resina das árvores, o óleo das árvores, né, o látex, para poder construir e fazer o própolis, né, a cera da própria casa, que é um material de construção. A rainha, em qualquer espécie, mantém seu posto de fecundar os ovos com os zangões. Mas a surpresa é saber que dentro das colmeias existem as princesas, que estão disponíveis para assumir o posto da majestade.
todas elas têm abelha rainha. A mandaçaia já é uma abelha que é mais fácil reproduzir, porque ela tem diversas princesas dentro do enxame. Cerca de 25% das abelhas de um enxame de mandaçaia são princesas. Este tipo de mel ainda é pouco comum na nossa região, mas muitos apicultores procuram cursos como este pela facilidade que é trabalhar com um tipo de abelha que não oferece riscos. Ela oferece, vamos dizer assim, uma segurança maior para trabalhar. Elas ficam sempre na portinha da colmeinha delas, então elas vão pro mato, voltam, ficam coletando a matéria-prima para elas, mas não entra dentro de casa e não atrapalha a gente. Só durante o sol, assim, à tarde, elas fazem uma revoada, elas ficam avoando, tudo mais tranquilo. De Quilombo, na zona rural aqui de Macapá, apostou na criação de abelhas para a produção de mel. O estudo que apresentou o projeto de melipinocultura levou mais de 10 anos para virar realidade. E agora, a primeira coleta de mel em grande escala vai ocorrer no segundo semestre. A comunidade quilombola da zona rural de Macapá se chama Mel da Pedreira, mas alguma coisa não estava combinando. E a gente não vendia mel, não produzia mel para vender. Aí perguntava por que o nome é Mel da Pedreira e não tem mel. Quando perguntava, tem mel para vender? Não tem. O Conselho de Comunidades Afrodescendentes resolveu mudar essa realidade. Apostou num projeto do Ministério de Desenvolvimento Agrário e a cultura foi reintroduzida na região. A atividade existia no passado, mas de forma rudimentar, e durante muitos anos o desmatamento para a abertura de roças afugentou as abelhas. Foram mais de 10 anos para que os estudos sobre o programa atingissem o estágio de hoje. As abelhas usadas não têm ferrão, e isso é bem mais comum do que a gente pensa. Elas são próprias da fauna brasileira. As abelhas com ferrão é que são as intrusas. Foram trazidas para o país pelos portugueses na época do Brasil colonial para a produção de mel, própolis e cera para velas. O nosso país ele é constituído de várias espécies de abelhas sem ferrões. Você pode encontrar ela em todos os estados da federação. Mas, por exemplo, a abelha daqui, ela não pode talvez se adaptar lá no Pará ou no Maranhão ou em outro qualquer estado. Mas lá vai ter as abelhas sem ferrões que você pode fazer esse trabalho também. As abelhas sem ferrão se reproduzem menos e produzem menos mel, mas são mais fáceis de tratar. Toda aquela indumentária de proteção é dispensada. Toda a produção da comunidade está concentrada aqui nessa área de mata nativa, bem espaçosa e com bastante sombra, tudo muito confortável para as abelhas. Ao todo são 419 colmeias artificiais e a primeira colheita em larga escala vai ser feita esse ano. A previsão é coletar até 800 quilos de mel a partir de setembro. Mas os primeiros meliponicultores, que é como a gente chama os criadores de abelhas sem ferrão, afirmam que foi difícil encontrá-las para o início da produção. Os nossos patriarcas eles destruíram as matas, quase que na totalidade. Por esse motivo a gente não encontrava com facilidade essa espécie de abelha. Conseguimos apenas 3 enxames na natureza e hoje o que proporciona essas 419 que você está vendo aqui foram dessas 3 enxames que nós capturamos na natureza e hoje chegamos a 419. Esse trabalho já chamou a atenção de estudantes da Universidade Estadual do Amapá. Luísa resolveu usar o assunto como trabalho de conclusão de curso. Ela quer estudar o sabor, a acidez, o teor antioxidante, enfim, todas as características físicas e químicas do mel feito aqui. Faz parte, né, do nosso trabalho devolver para a comunidade tudo que a gente pesquisou. E como a gente sabe que tem escolas aqui, né, para desde crianças elas já terem conhecimento, né, da importância que o mel, do quilombo do mel tem para a comunidade. Né? Parte da primeira grande produção está sendo negociada com uma empresa de açaí que engarrafa o produto para exportação e quer testar o mel na composição do suco da fruta. Uma rede de supermercados do Rio de Janeiro também está interessada no mel da pedreira. Agora não dá mais para ninguém ficar tirando onda com o nome da comunidade que redescobriu no mel sua melhor vocação rural. Antes eu dizia assim que eles ficavam zoando com a gente. Perguntavam, não tem mel? Cadê o mel? Não tem mel. Mas agora tem, graças a Deus.